e está iniciando mais um programa Educação Interativa em Foco. E hoje eu recebo no nosso estúdio a professora Renata Dorta, ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, professora tutora da Faculdade Estácio de Sá em Catanduva, pós-graduada em IAD. Renata, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa. A sua presença aqui hoje veio a brilhantar o nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço, Alexandre, por você estar fazendo esse convite a mim. Renata, para você, o que é ser uma pedagoga? Pedagogo, ele tem uma formação em pedagogia, é o curso de pedagogia. Ele dura normalmente 4 anos, tá? E ele aplica-se na área educacional infantil, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Qual a função do pedagogo na instituição escolar? A função do pedagogo é ser um professor, educador, né? E também na parte de gestão educacional, que seria ser um diretor, um coordenador, um vice-diretor, mediador e também até a supervisão de ensino. E na sua carreira como pedagoga, que te marcou, que ficou assim marcado na sua história como profissional na área de pedagoga, de educação? Eu atuo na área da educação desde 2000. Eu iniciei não como pedagoga, mas sim fazendo parte do corpo docente da escola e dos funcionários de uma outra escola, mas desde 2000 eu atuo nessa área. Mas como pedagoga eu trabalhei em uma ONG, com crianças de até 5 anos e também trabalhei em uma escola infantil, também com alunos de 5 anos, com crianças de 5 anos. E é muito gratificante e é muito emocionante você trabalhar com crianças e ver cada dia o aprendizado deles. Você aplica o seu conhecimento, mas você também aprende muito e você, a cada dia que passa, você aprende com eles mais do que ensina. Então, isso é emocionante e é muito gratificante, essa profissão. E é essa profissão que eu escolhi para mim. Você escolheu essa profissão por vocação? Eu acredito que sim. A minha vocação é ser pedagoga. Eu acredito que sim. Ele fala, Renata, nos espaços não escolares, como que é a atuação do pedagogo? A atuação do pedagogo nos espaços não escolares, ele tem várias funções. Ele tem um projeto de pesquisa, tem a formação de equipe, na área de recursos humanos, na área hospitalar, na área militar. Então, ele é muito procurado nessa área também, não só como docente. Renata, qual a função do pedagogo em RH? Em RH, o pedagogo ele tem a função de pesquisa, ele tem a função de analisar os currículos, porque dentro de uma empresa, o pedagogo ele seleciona os currículos de acordo com o potencial de cada um. Então, ele seleciona alguns currículos para, assim, dependendo do cargo, tem escolas dentro de uma empresa, então, dependendo do cargo, para facilitar a escolha do funcionário. E na área militar, como que o pedagogo atua? Ele atua na área também de formação de equipe, porque o militar ele tem essa função, ele trabalha em equipe. Então, para um corpo militar mais profissional, mais elaborado, ele forma as equipes nesse corpo militar. E na área hospitalar, o pedagogo também pode atuar na área hospitalar? Sim, na área hospitalar ele atua, ele leva os trabalhos pro paciente, quando o paciente está internado, ele leva trabalhos, ele elabora provas, ele acompanha para que não tenha prejuízo nenhum para o aluno, né?
se é criança ou se é adolescente, ele atua nessa área. Então, ele leva os trabalhos, ele acompanha, ele elabora perguntas para facilitar e para o aluno não ter prejuízo, não perder o ano letivo. Sim. E existe mais alguma área que o pedagogo pode atuar também? Sim, ele pode atuar nas empresas fabricantes de brinquedos. Para cada brinquedo tem uma faixa etária. Tanto o pedagógico, o brinquedo pedagógico, como o não pedagógico também. Ele tem uma faixa etária, a criança pode manusear o brinquedo. Então, ele fica por trás disso, escolhendo a faixa etária de cada criança para não ter algum dano para a saúde da criança. Renata, como você já havia falado que você trabalhou numa ONG, eu queria que você comentasse um pouquinho mais da sua atuação nessa ONG. Sim, essa ONG, eu trabalhei com crianças de 3 anos, 4 e 5 anos. Eu tinha uma sala de aula onde eu aplicava uns projetos. Tinha alguns trabalhos que a gente completava com a sala de aula, eles já faziam o ensino regular, né, na educação infantil, nas escolinhas, e lá era um complemento das escolas, do ensino. Então, chegavam lá, tinha o trabalho com jogos, com brincadeiras, com ensino-aprendizagem, alguma atividade que o aluno não conseguia fazer em casa, ele levava para a ONG e lá a gente elaborava algumas situações para que ele entendesse melhor como ele ia chegar no final da fase do aprendizado. Então, cada situação, cada criança tinha uma situação. Então, praticamente, todos ali, cada um chegava com uma situação diferente. Então, você tinha que atuar em todas essas áreas. E nós trabalhávamos muito com brincadeiras, com jogos. A gente fazia muita festinha, porque é importante essa área social. A gente trabalhava muito com a parte social também da criança. Família, sobre drogas, sobre a parte social mesmo. Então, é isso. O meu trabalho era esse. É um trabalho muito gratificante, né? Sim, foram 2 anos que eu fiquei nessa ONG, trabalhando com mais outras docentes também, porque cada docente tinha a sua classe com os seus alunos, e foi um trabalho muito gratificante. Isso marcou a sua história, a sua trajetória como profissional na área da pedagogia? Sim, foi o início de tudo, praticamente. É ali que eu comecei a atuar como docente. Sim. Renata, nós continuaremos no próximo bloco. E nós vamos agora para um rápido comercial. Não saia daí, porque educação e cultura é aqui. O Colégio Interativo Catanduva, Sistema COC de Ensino, oferece para seu filho educação de qualidade, profissionais qualificados, juntamente com uma excelente infraestrutura, contando com sala 3D, quadra poliesportiva, salas com multimídia e lousa eletrônica, espaço reservado para o primeiro ano do ensino fundamental e salas climatizadas. Aqui, seu filho inicia com a alfabetização e segue até o pré-vestibular, onde contamos com mais de 100 aprovações para 2016, sendo 15 em Medicina, USP, Unesp e outras tantas mais. Na Dicopel, você encontra todo tipo de embalagens e utilidades para celular. Você encontra descartáveis, artigos para festa e produtos de limpeza em geral. A Dicopel possui a maior variedade de doces, balas, pirulitos e chocolates para a sua festa. Faça-nos uma visita e surpreenda-se com a variedade de produtos. Dicopel, Avenida Comendador Antônio Stocco, 33, bem na frente da fonte da rotatória. Telefone 3522-8060. A Universidade Estácio de Sá, com mais de 45 anos de existência, está inserida no Colégio Interativo Catanduva desde 2007, com cursos em bacharel, licenciatura e tecnologia, proporcionando facilidade para os universitários que poderão estudar em suas casas, em seu ambiente virtual, com materiais altamente qualificados.
E estamos de volta. E hoje eu recebo no nosso estúdio a professora Renata Dorta. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, professora tutora da Faculdade Estácio de Sá em Catanduva e pós-graduada em IAD. Renata, continuando aqui o nosso bate-papo, no bloco anterior você havia falado que na sua experiência atuando como pedagoga na ONG, e você atuou também no ensino infantil, você pôde aproveitar o seu conhecimento aplicado nessa ONG? Sim, todos os conhecimentos que ao longo do tempo nós vamos aprendendo e ensinando, tudo é assim aproveitado. O conhecimento, quando ele é absorvido, ele sempre é aplicado novamente em outras instituições. Embora a ONG ela tenha um trabalho mais voltado para o social, mas eles vinham com os trabalhos das escolas, alguma coisa para a gente complementar. Isso é aplicado na ONG, era aplicado na ONG. Agora, na educação infantil, na escola que eu trabalhei, assim, o plano de aula já vinha pré-estabelecido, com apostilas, com livros didáticos, mas a aula, quem elaborava, éramos nós, os docentes. Então, todo o conhecimento, ele é aproveitado, sim, e muito. Experiências com crianças com problemas ou crianças que não têm, a gente, assim, o docente, ele trabalha em conjunto com tudo que ele aprende, ele é aproveitado. Sim. Quando você iniciou como tutora na Faculdade Estácio de Sá? Então, como eu havia comentado, eu tenho uma trajetória desde 2000 na educação, mas eu iniciei na educação como inspetora e nesse tempo, nessa escola que eu trabalhei, eu fui assim, vendo que era essa a minha qualificação, que era estar dentro de uma escola. Então, eu tive a oportunidade em estar, assim, cursando a pedagogia e, então, assim, eu saí daquela escola e fui contratada pelo COC, fazendo a faculdade. Nesse tempo, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de ser contratada como tutora, trabalhando durante o dia como secretária na unidade escolar, no ensino médio, e depois como tutora à noite. E eu tive esse trabalho, então eu trabalhava praticamente o dia todo no Colégio Interativo COC. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo agora, por que escolher a Faculdade Estácio de Sá para a realização do sonho de fazer pedagogia, para quem tem esse sonho de seguir essa carreira? Por que escolher a Universidade Estácio de Sá? A Estácio, ela é uma universidade qualificada e bem conceituada. Ela tem uma qualificação com os docentes, que eles qualificam, são graduados, pós-graduados, tem alguns que têm até mestrado. Então, eles têm um conhecimento muito que abrange. Então, o aluno, quando ele inicia a pedagogia ou também outro tipo de curso, mas agora nós especificando a pedagogia, ele vai absorver muito mais o conhecimento na área da educação. Então, é a universidade que a pessoa pode escolher, sim, porque é muito gratificante. E o material didático? O material didático, ele vem já pré-impresso e também no portal do aluno, ele tem todo o material para estudar e ele tem vários textos que eles podem ler e as aulas também. Como são elaboradas, como são aplicadas as provas? As provas, elas são feitas pelos professores lá da Estácio, enviadas para a secretaria aqui do Polo, e nós temos nós aplicamos a prova, e os alunos fazem.
prova que é assistida? Sim, prova assistida. Tem a avaliação presencial e tem a avaliação eletrônica. Também. E os cursos são totalmente online, semipresenciais? Como que funciona? O que eu trabalho é semipresencial, mas tem curso online também, totalmente online. Mas a prova é presencial. A prova presencial. Tem as provas eletrônicas. Sim. E a prova presencial. Sim, também. Ok. O que você pode falar mais sobre a Estácio de Sá? A Estácio, ela me deu a oportunidade, junto com aqui o Colégio Interativo, COC, a oportunidade de estar trabalhando e expondo o meu conhecimento como tutora nessa área educacional. E o relacionamento de professora e alunos? Como que é esse relacionamento? Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus alunos e as minhas alunas, como tutora e como amiga também. Nós passamos 4 anos dentro de uma sala de aula, então se torna praticamente uma família. Você acaba tendo um relacionamento de amizade também, fora o profissional. Você se depara às vezes com alunos na trajetória do curso, às vezes pelas circunstâncias, querendo desistir no meio do caminho, e você chega lá como amiga, dá aquele conselho, joga aquele ânimo. Acontece muito isso? Acontece como amiga, sim. Né? Agora fala não só como professora, mas também como amiga. Sim, quando a pessoa passa por algum problema, ou financeiro, ou emocional, ela procura geralmente a professora tutora para avisar, olha, eu não tô querendo desistir, tudo. E aí entra o meu trabalho também na parte emocional, porque é um trabalho muito gratificante que eu levo a sério e eu levo para a minha vida. Então eu quero que os meus alunos e as minhas alunas também sigam com todo esse carinho, com todo esse amor. Então a pessoa ela só desiste mesmo quando ela tem uma barreira muito grande e o que pesa mais é o lado financeiro. Sim. Renata, nós continuaremos esse assunto no próximo bloco. E nós iremos agora para um rápido comercial. Aliança Supermercado, há 15 anos atendendo você com o carinho e o respeito que você merece. Gêneros alimentícios com muita qualidade e um precinho que você pode pagar. Secos e molhados, frios, laticínios, produtos de higiene e limpeza. E aos domingos, churrasco e assados deliciosos, feitos com o mais alto padrão de qualidade, sem falar no atendimento diferenciado. 3524-4342. Torre de Pizza, um lugar para se sentir bem e alimentar seu corpo e alma, porque aqui somos apaixonados por pizza, para os momentos inesquecíveis com a família ou os amigos, uma explosão de sabores, feita especialmente para você, com ingredientes de qualidade no forno a lenha, rodízio todos os dias e ainda com refrigerante à vontade. Faça sua festa de aniversário e confraternização na Torre de Pizza. Novos telefones para delivery, 3523-7350. 3524-3403. O Antônio Girol 153, Parque Glória 1, Catanduva, São Paulo. E estamos de volta. E hoje eu recebo no nosso estúdio a professora Renata Dorta, ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, professora tutora da Faculdade Estácio de Sá em Catanduva e pós-graduada em IAD. Renata, continuando aqui o nosso assunto, quantas turmas já passaram por você desde que você iniciou a sua carreira na Faculdade Estácio de Sá? Eu iniciei em 2011, logo que eu terminei a minha faculdade, e eu fui contratada pela Estácio. E me passou já 2 turmas que se formaram e mais essa que eu estou administrando as aulas aqui, desde 2011. Desde 2011.
E onde eles encontram mais dificuldades? Eles encontram dificuldade no período, assim, durante o curso, assim, se enquadrar, porque para você ser um professor hoje, você tem que ter uma vocação muito grande, né? Que é você tem que elaborar muita coisa em sala de aula, ter criatividade e seguir, né, as normas legais da escola, da instituição. Então, eles encontram muita dificuldade porque muitos alunos, eles têm, muitos universitários, eles têm, assim, um medo de chegar e falar assim, não é isso que eu quero, não é sala de aula, não é estar, assim, presente com o aluno. Muitas vezes os alunos encontram também dificuldade, então ele não se enquadra no corpo docente. Mas, como eu já havia falado, eu entro com um trabalho assim, conversando com a pessoa que ela está assim, a fim de desistir do curso, que não é somente em sala de aula que o pedagogo atua. Tem outras áreas também, como eu já havia mencionado, nos hospitais, mesmo em casa, quando a criança ou o adolescente é internado, na área militar, em recursos humanos, nas empresas de brinquedos, jogos, material didático. Você pode trabalhar também com a elaboração do material também. Então, assim, aí que entra a minha parte de emoção, de gratificação, que é o meu trabalho, é esse. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, na área da educação, então eu vou tentar mostrar que não é somente dentro de uma sala de aula, você pode atuar em outras áreas também. Então, entra aí o meu trabalho. E, geralmente, o universitário, ele acaba se enquadrando nessa posição aí de trabalhar fora do campo educacional. E para você, como é ver esses alunos chegarem no final do curso? Qual é a emoção? Momento de colação de grau, de formatura, de ver ali que muitos pensaram até em parar, desistir no meio da caminhada e você foi lá, incentivou. Como que é para você, como professora, desse momento? É muito gratificante tudo, desde do ensino infantil e ensino fundamental, você trabalhar. Mas trabalhando com pessoas já que assim sabem o que quer, decididas a enfrentar um mercado de trabalho e na área da educação. Então, é muito gratificante você chegar no final do curso e ver seus alunos formados. Assim, uma emoção que só sente quem passa. Você vê no olhar deles a emoção de ter um diploma, de ser graduado em pedagogia. É muito gratificante e muito emocionante estar com universitários. E eles saem bem preparados para o mercado de trabalho? Sim, eles saem preparados. A Universidade Estácio, ela tem um material rico, bastante assim elaborado, e eles saem diretamente já para o mercado de trabalho. Tem alguns alunos ou alunas universitários que antes mesmo de se formarem, eles já conseguem o estágio em alguma instituição escolar. E para você, como que é trabalhar na Estácio de Sá, que está inserido no Colégio Interativo Catanduva? É muito gratificante estar aqui. Foi uma profissão que eu escolhi e que eu quero levar para a minha vida toda. E é muito gratificante porque a universidade, ela te dá um apoio, uma estrutura, ela tem uma estrutura com profissionais capacitados, pós-graduados, e isso complementa. E também tem a parte do mantenedor, que está sempre presente
com a gente, com uma dificuldade que a gente enfrenta também, porque todas as áreas vai enfrentar alguma dificuldade, e com a coordenação também do polo de Catanduva, que te dá todo assim, apoio com alguma dificuldade em secretaria ou alguma dificuldade de nota que às vezes o aluno enfrenta no portal, a coordenação está tudo assim por trás de tudo isso e te dá o apoio e te dá aquele up para você continuar o seu trabalho. Renata, você quer deixar um recado para os seus alunos? Quer mandar um abraço? Enfim, fica à vontade. Sim, eu quero agradecer primeiramente a escola, ao Colégio Interativo, junto com a Estácio, que está me dando a oportunidade de ser um profissional qualificado, porque você ensina, mas ao mesmo tempo você aprende dentro da instituição e cada dia é um aprendizado, cada dia é uma dificuldade e um aprendizado. Então eu quero deixar um recadinho para os meus alunos e minhas alunas que já se formaram, que eu vejo eles assim muito felizes no campo de trabalho na área educacional, e também para os que já vão se formar ainda, que eles têm tudo para dar certo. Então venham fazer, e para os que vão ainda ingressar, venham fazer a Estácio e o curso de pedagogia. Obrigada. Renata, quero agradecer a sua presença. Você sempre será bem-vinda no nosso programa. A sua presença aqui hoje enriqueceu muito o nosso programa. Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a pedagogia. E estamos chegando ao final de mais um programa. Lembrando a todos que todas as terças, das 13 horas às 13h30, e todas as quintas, das 18h30 às 19 horas, estaremos juntinho na tela da TV. Tchau! Na Dicopel você encontra todo tipo de embalagens e utilidades para celular. Você encontra descartáveis, artigos para festa e produtos de limpeza em geral. A Dicopel possui a maior variedade de doces, balas, pirulitos e chocolates para a sua festa. Faça-nos uma visita e surpreenda-se com a variedade de produtos. Dicopel, Avenida Comendador Antônio Estocco, 33, bem na frente da fonte da rotatória. Telefone 3522-8060. A Universidade Estácio de Sá, com mais de 45 anos de existência, está inserida no Colégio Interativo Catanduva desde 2007, com cursos em bacharel, licenciatura e tecnologia, proporcionando facilidade para os universitários que poderão estudar em suas casas, em seu ambiente virtual, com materiais altamente qualificados.